De volta com o Terra Viva Sustentável, hoje recebendo aqui o professor da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, José Pateniani, para falar sobre o livro dele, que é sobre tecnologias de tratamento para pequenas comunidades rurais, tratamento de água para pequenas comunidades rurais. Um trabalho muito interessante, fruto aí de décadas de pesquisa, de estudo, de suor também, né, professor? Muita transpiração aqui, né? Sem dúvida. Professor, vamos lá, fala um pouquinho do livro, traz um resumão do livro para a gente, por favor. Então, esse livro já é uma ideia antiga, né, de eu escrever, porque a partir do momento que nós começamos a trabalhar com essas tecnologias voltadas para pequenas comunidades, comunidades rurais, e o que nós observamos foi a carência dessas comunidades de ter acesso à água potável. Porque numa grande cidade você tem uma empresa como a Sabesp que capta água, trata e distribui. Nas comunidades rurais você não tem isso. Às vezes a pessoa perfura um poço e a água desse poço já está contaminada e a pessoa nem sabe, né, que está contaminada. Então precisa ter tratamento. E esses tratamentos que nós abordamos no livro são tratamentos mais simples, com uma tecnologia de menor custo, de uma operação e manutenção mais simples, que não exige muito gasto de energia e não exige também pessoal altamente qualificado. Então, daí vem o caráter de sustentabilidade, a própria comunidade poder tratar a água e manter esse sistema de tratamento de água ao longo do tempo. O senhor fala comunidade, dá para ter uma noção de tamanho de população, quando o senhor fala pequena comunidade? Dá. Quantas pessoas? Olha, existe uma classificação que foi usada inclusive pela Funasa, um tempo atrás, que classificava pequenas comunidades aquelas que tinham até 50 mil habitantes. A 50 mil é pequena ainda. 50 mil é pequena. Mas eu acho que 50 mil, para mim, ainda já é uma comunidade média para grande. Mas nós temos uma série de municípios que tem uma população muito menor do que 50 mil habitantes, que poderiam muito bem ser beneficiadas por esses sistemas que eu abordo no livro. Isso. Perfeito. Cidades urbanas, né? Porque esses pequenas sistemas, cidades. Não só para a zona rural, mas para cidades urbanas também. Núcleo rural também dá para implantar alguma coisa, dá para né? dá para plantar. Núcleo aí com 500 moradores, 2.000 moradores, sim. né? E no livro também eu abordo uma questão importante, Tobias, que é o tratamento domiciliar, que você pode fazer numa residência. Dá para começar ali. Você faz um filtrinho, todas essas tecnologias, na própria residência. Certo. Porque às vezes na zona rural as casas estão muito distantes uma das outras. Certo. Então, às vezes não Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. E fica caro, professor? Não, fica... Bom, aquilo que eu falei, todo tratamento tem um custo, né? Mas certamente essas tecnologias são muito mais baratas do que essas tecnologias convencionais que são utilizadas nas grandes cidades. Né? E é até mais inteligente, eu acho, né, professor, em alguns casos, cada domicílio cuidar do seu, né? Sim. É uma forma até meio inteligente de pensar, né? É inteligente, só tem um problema aí, que é, assim, nem todo mundo cuida corretamente daquilo do seu sistema. Todo mundo precisava cuidar direitinho. Então, né? se todo mundo cuidar, seguir as recomendações, daí funciona bem. Né? E basicamente como que faz um esgoto doméstico, professor? A água, né? O tratamento da água. Isso, da água. Bom, eu abordo no livro praticamente 3 tecnologias, que a gente chama de tecnologias simples, né? Voltadas para essas pequenas comunidades. Uma que é a filtração lenta, que é uma filtração em areia, que a filtração lenta é um dos sistemas mais antigos. O esqueminha que o senhor trouxe aí para a gente, tem naquele esqueminha? Tem. Mas vamos começar então? Vamos começar com as telas que o senhor trouxe? Vamos lá, a primeira tela que o professor trouxe, vamos mostrar? Olha, essa... O que é aí, professor? Aí eu mostro 2 estações de tratamento de água. Uma do lado esquerdo ali você vê de Washington. Aqui, professor? Ali dá para ver. De Washington, que é uma grande cidade nos Estados Unidos, né? E dá para ver que é uma estação de tratamento de água de um grande porte, complexa, existe uma complexidade, um custo elevado, mas o custo vai ser repartido entre toda a população. E aqui do lado direito a gente vê o oposto, uma pequena cidade da Índia, onde tem uma estação de filtração lenta para tratar a água. E isso é que a gente chama de sistemas apropriados a pequenas comunidades. Ou seja, não dá para você propor para uma pequena comunidade uma estação
com a mesma tecnologia ali. da de Washington. Claro que seria uma Perfeito. estação menor, mas seria muito mais caro, né? Perfeito. Então, essa filtração lenta é mais barata a estação e mais fácil de ser monitorada, operada. Isso vai trazer um custo menor para a população. Certo. Professor, isso aí dá para fazer um esqueminha simples, o pessoal lá da comunidade não pede assessoria da prefeitura e o engenheiro lá consegue executar essa obra. Consegue. Inclusive, no meu livro, no último capítulo, eu coloco um roteiro para dimensionamento de uma pequena estação de tratamento de água, com exemplos, toda a sequência. Que legal. Então, é fácil, assim, precisa ter algum conhecimento técnico, tendo mas um técnico, ele implanta. Sim, não precisa ter conhecimentos avançados para projetar uma estação dessa. Maravilha. Vamos para outra tela que o professor trouxe para a gente aí. O que o senhor quer mostrar nesse mapa do estado de São Paulo, professor? Esse mapa eu peguei do IBGE, ele mostra essas manchas brancas são municípios com menos de 50 mil habitantes. Isso só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Então, para ver que o estado de São Paulo, que ainda é um estado com uma densidade demográfica muito grande, a potencialidade de aplicação dessa tecnologia em municípios, né? Daí não estamos nem falando... Tem muito espaço, né, para ser implantado. E muitos municípios, nós temos um exemplo, que até acho que tem uma foto aí, de uma cidade perto de Rio Claro, Corumbataí, que é uma cidade que acho que não tem mais do que... não chega a 10 mil habitantes, então é uma cidade pequena. Nessa cidade, eles implantaram um sistema de filtração lenta, né, um pouco mais evoluído, que nós chamamos de filtração em múltiplas etapas, e em substituição a um sistema de tratamento convencional que tinha antigamente. Após a implantação desse sistema de filtração lenta, essa aqui, essa é uma foto do filtro lento de Corumbataí. Após a implantação desse sistema, a qualidade da água melhorou e ficou mais barato para a população. Então, mostrou aqui que em escala real, né? Não só nas pesquisas, mas mostrou em escala real que realmente essa tecnologia pode trazer sucesso para essas comunidades. Aqui, professor, no caso da filtração lenta, usa algum químico ou é tudo físico, tudo mecânico o sistema? Tudo mecânico. Essa é uma grande vantagem da filtração lenta. Você não usa nenhum produto químico para fazer o processo de tratamento. Certo. O único produto químico que você usa numa estação dessa é a cloração para fazer a desinfecção final. Que vem depois, né, professor? Que vem depois. Depois disso aqui. Depois disso. Tá. Então só põe o cloro para matar os bichinhos lá. Isso, para fazer a inativação dos micro-organismos. Né? Então essa usina de Corumbataí é um exemplo. E aqui, professor, esse é o esquema? Esse é o esquema da estação completa do lado de Corumbataí, né? Que nós chamamos de filtração em múltiplas etapas. Na verdade, o filtro lento é a última etapa de filtração dessa sequência, mas é importante salientar que essa sequência de tratamento, ela foi desenvolvida, ela foi criada exatamente para poder ser aplicada em águas muito sujas, muito poluídas. De que, por exemplo? Água do Tietê, pode ser? Pode, desde que ela tenha essas características de turbidez, de quantidade de sólidos. Tem de sobra isso, professor? Tem. Então, professor, então vamos lá. Aqui, ó, a primeira telinha aqui, o que é? A primeira etapa seria uma separação gradeamento, o senhor escreveu ali. Um gradeamento. Isso aí seria mais para tirar folha, uma tela, uma telona, uma malha meio grossa. Uma grade. Tá, segunda. Depois, na segunda, nós chamamos de pré-filtro dinâmico. É um pré-filtro é um filtro, na verdade, de pedregulho. Sei. E ele tem uma configuração de filtragem que ele é meio que autolimpante. E ele faz uma boa retenção de material sólido da água. Então já pega uma coisa mais grossa também, né? Isso, já retira uma boa quantidade de sujeira. Tá. Na sequência, vem um outro pré-filtro de pedregulho, agora com pedregulhos mais menores. Uma brita menorzinha. Isso. Então seria já um refinamento do processo de tratamento. Já peneirou mais. Exatamente. Tá. E na sequência vem um filtro lento que usa areia como meio filtrante. Certo. Né? Se a água não está muito contaminada, muito suja, você pode pegar a água bruta e ir direto para o filtro lento. Tá. Mas quando a água está mais carregada, aí você faz toda a sequência. Professor, isso é horizontal, esse sistema?
Como todo o processo é por gravidade, você precisa ter apenas um desnível, Um degrauzinho. um degrauzinho de uma unidade para outra. De uma peneira para outra, vamos Isso. falar assim de forma grosseira. São tanques, né? Tanques. Tá. E aí, professor, na comunidade rural, a gente dimensiona isso para o tamanho da necessidade ali daquele... Para a quantidade de comunidade. água que a população vai precisar. Tá. Então, hoje nós temos, em função da população, você calcula qual é a demanda por água potável e dimensiona a partir dessa quantidade de água. Olha que legal, professor. Muito bom, muito bom. Ô, professor, e dá para tratar quanto, por exemplo? Dá uma noção de volume para num processo pequeno, vai? Olha, teoricamente você pode tratar o volume de água que você quiser. A gente limita em 50 mil habitantes a população. Mas isso significa quanto em volume de água para 50 mil habitantes? Precisaria fazer as contas aí, mas basicamente são 250 litros por habitante por dia que você usa. Isso que se gasta. Isso, 250, 300 litros por habitante por dia. Então, com isso você faz a conta e vê qual que é o volume de água que você tem que produzir diariamente. Perfeito. Né? Quanto maior for esse volume, maior vão ser as dimensões da estação de tratamento de água. Mas, para se ter uma ideia, uma boa parte da cidade de Londres trata a água com a filtração lenta, com esse sistema. Certo. E é uma cidade grande. Só que lá eles têm filtros lentos do tamanho de um campo de futebol. Enorme, né? Eu acho que isso custaria caro para uma cidade, porque o custo de terreno, principalmente na zona urbana, é muito alto. Então, você gastar uma área muito grande para construir uma estação dessa, ia ficar mais caro do que você construir uma estação mais compacta para a grande cidade. Mas no meio rural, o custo de terreno é bem mais barato, e sendo a população menor também, o custo da estação não vai ser muito caro. Né? E essa aí, professor? Essa é a estação completa lá de Corumbataí. Né? A gente vê em primeiro plano aqui o pré-filtro dinâmico. Essas duas caixas, esses dois tanques intermediários são os outros dois pré-filtros. E as últimas caixas lá mais para baixo são os filtros lentos. Então, você vê que ele está construído aproveitando a topografia do terreno. E um pouco desnível só entre uma etapa e outra do processo. E um gaiato mostrando o cotovelo aqui no cantinho. Esse aí não quis sair daí, né? Professor, muito legal. Isso aqui é pequenininho, professor? Considerado pequeno ou médio? É considerado pequeno. Essa aí, para tratar água para uma cidade, Corumbataí hoje deve ter uns 7, 8 mil habitantes, não sei nem se chega a isso, né? Mas toda essa área aí não deve ocupar mais do que uns 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. E é rápido para construir, professor? É relativamente rápido, porque você essa estação é feita toda com alvenaria, né? Não precisa ter muita ferragem, né? Porque não são tanques muito profundos, né? Qual a profundidade, professor, de cada tanque aí? Mais ou menos. O mais profundo, que seria o filtro lento e o pré-filtro, devem ter no máximo aí 2 metros e pouco de profundidade. E ele tem quanto de largura e comprimento, professor, o tanque? Esse aqui deve ter, eu não me lembro direito, mais ou menos. Deve ter mais ou menos uns 10 metros, 10 por 10, pequeno, mais ou menos, pequeno. Pequeno, legal. É um piscinão. Um piscinão. E dependendo das dimensões, se você vai fazer uma estação menor, né, para uma população menor, você pode usar inclusive caixas d'água, caixa de plástico, para fazer o pré-filtro. Coisa menor até. Você vai fazendo várias caixas, tudo. Então é possível usar também. Não precisa construir, já não compra pronto. pronto. Já compra pronto. Muito bom. E agora é a cereja do bolo, professor? É uma das, né? Uma das cerejas. Essas fotos aí, Tobias, são de uma planta, né? São as sementes de uma planta, que é a moringa oleífera. É uma árvore que ela dá essa vagem, né? Dessa vagem tira sementes, e essas sementes elas têm uma propriedade muito interessante de fazer a coagulação de partículas sólidas em suspensão na água. Então, professor, aquela água meio barrenta que a gente pega no rio, turva, joga a semente de moringa nela. Vamos voltar à tela anterior, Lúcio, faz favor. Vamos voltar um pouquinho mais na moringa lá. Então, usa essa semente de moringa, ela vai tirar esse turvo da água. Isso. As sementes têm um problema de coagulante. É a mesma propriedade que tem o sulfato de alumínio nas estações de tratamento de água. Mas tem que preparar a semente, não é só jogar ela, né? Você tem que preparar. Como que faz? Você descasca a semente, tritura,
formando um pó, mistura esse pó numa água limpa e forma um líquido branco, que esse líquido é o líquido coagulante, né? Tá. Professor, mais ou menos quanto de semente para quanto de água suja? Vai depender muito da quantidade de água, né? Que você tem que ter. Mas aí no livro ele dá uma relação disso, né? Então dá para ter uma ideia em relação à turbidez. Turbidez é um parâmetro que a gente usa para medir a quantidade de material sólido presente na água. Né? Então você faz essa medida de turbidez e em função disso você sabe mais ou menos qual que é a dosagem de coagulante e qual é a quantidade de sementes que você vai ter. Então a sementinha ela é pequena, né, a semente professor? é pequena, você tem que descascar, tirar essa casquinha dela aí. Ela é mais ou menos o tamanho de um grão de soja, mais ou menos? Mais ou menos, descascada ela fica mais ou menos o tamanho de um grão de soja. Depois E ela é nativa? Ela é originária da Índia, mas ela se desenvolve muito bem em regiões áridas, quentes. Então, no Nordeste do Brasil... Mas tem bastante aqui no Brasil. Tem. Principalmente no Nordeste é muito fácil encontrar essa planta. Por isso que eu achava que era nativa. Até pelo nome dela. Pois é. Parece o nome Tupi-Guarani, né? Moringa. É verdade. E daí você faz o pó, tritura, né? Mistura na água, forma esse líquido branco que é o líquido coagulante. Que é esse aqui que você adiciona na água, faz uma agitação para formar os flocos. E esses flocos de impurezas, como eles são maiores e mais pesados, eles são mais facilmente removidos ou por sedimentação, num tanque de sedimentação. Vai decantando, vai indo para baixo. Isso. Ou então num filtro, né? Você levando essa água para um filtro, você consegue filtrar mais. E esse coagulante que a semente produz, ele não faz mal para a saúde? Não, é um coagulante natural, extraído de uma planta que inclusive é comestível, né? Você pode usar tanto a semente quanto as folhas como alimento. É uma planta rica em nutrientes e então não faz mal. Na quantidade que... Claro que tudo que você consome em excesso pode fazer mal, mas na quantidade que é usado no tratamento de água não faz mal nenhum. Muito bom. Professor, por falar em tratamento de água, nós vamos falar agora de um assunto também da máxima importância, que é um trabalho que o Instituto Band, junto com a Band Vale, lá do Vale do Paraíba, vem fazendo de recuperação, né, de preservação do rio Paraíba do Sul. Para quem não sabe, é um rio que fica ali na divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, e tem essa campanha aí, né, para a gente cuidar melhor do rio Paraíba do Sul. Então vamos ver o recado que tem nesse filminho. Vamos assistir nesse vídeo aí, vamos ver. Patrimônio da cultura e da natureza da região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, o rio tem importância vital para 3 das maiores regiões metropolitanas da América do Sul: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porém, esse manancial que abastece quase 15 milhões de pessoas vem perdendo o vigor e a força, resultado da falta de planejamento urbano e industrial. Em décadas de descaso, as águas do Paraíba do Sul passaram a conviver com um intenso e rápido processo de degradação. Às margens dos seus mais de 1.000 quilômetros de extensão, desde a nascente até a foz em São João da Barra, no norte fluminense, os sinais dos efeitos da falta de cuidado ficam pelo caminho. Preservar e cuidar das águas do rio Paraíba do Sul é mais do que uma ação de uso sustentável. É, acima de tudo, um projeto de consciência socioambiental. Bonita essa campanha, né, professor? Muito bonita e importante, né? Importante. Não só para o Paraíba do Sul, né? Para todos os rios. Sim, né? Para todos os rios deveria ter uma campanha como essa. Conscientizar toda a população, e principalmente as autoridades públicas, para tomar cuidado para evitar, ou pelo menos diminuir a poluição. Né? Porque rio não é lixo, né? Lixo hoje também é algo que a gente tem que enxergar com outros olhos, né? Sim, sim. Quase tudo que era considerado lixo até um tempo atrás, hoje pode ser reciclável, né? Pode ser modificado, né, professor? Exatamente. Esse conceito de ter o lixão aí, isso é coisa de gente atrasada, né? Isso tem que acabar, né? Nós temos que
dos produtos que nós do que a gente usa hoje, descartamos, né? É verdade. Professor, eu vou fazer uma paradinha, pode ser? Pode ser. Nós vamos tomar um golinho d'água aqui, o professor Patê e Niani, já a gente volta para falar mais sobre o processo de tratamento de água.